Olá pessoal, veterano Voz Ativa. Nesse vídeo eu vou falar de mais dois direitos que os militares têm, que são o auxílio invalidez e o salário família, tá? São dois direitos aí que precisam de ajustes em seus valores, tá? Vamos começar pelo auxílio invalidez, que está mais fácil, tá? A definição dele fica aqui no artigo 2º 16, é uma coisa que já existe na MP 2215, tá? Só que o auxílio invalidez ele tinha uma tabela na MP 2215, essa tabela foi revogada porque o valor ficou desatualizado. Antes da MP 2215 ou em outras legislações anteriores tinha um valor mínimo que era o soldo de cabo engajado e deixou de ter isso aí. Então passou, a tabela ficou desatualizada, passou para essa lei 11.421 aqui, que é uma lei pequenininha. Ela atualizou o valor, depois desatualizou de novo, o valor foi atualizado por uma outra lei e desde então, que é 2012, está desatualizado, ou seja, mais de 10 anos com o valor desatualizado. A grande reivindicação do pessoal aqui é que volte a ser o mínimo do soldo do cabo engajado, tá? Então, até em conversa aqui, quando a gente fez aquele debate da minha proposta de transitórias, lá com o pessoal do Dr. Gilson Gomes, uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que o auxílio invalidez não deveria nem ser de acordo com a hierarquia, tá? Então, a proposta aqui é que volte até a tabela na legislação, tá? Com a produção de efeitos a partir daquela data a ser combinada, tá? E aí o valor passa a ser de acordo com o salário mínimo, tá? Então, para novos casos, tá? Que as tipificações são as mesmas que estão naquela lei de 2006, tá? Que são as mesmas originais, aqui não mudou, tá? Só passou a ser lá, em vez de ter uma tabela na MP, passou a ser naquela lei, depois a proposta é que volte a ter uma tabela aqui nova que fique tudo aqui, tá? E revogue aquela lei na produção de efeitos, tá? Então, para os novos casos, passa a ser 2 vezes o valor do salário mínimo, né? Caso o militar faça jus a partir dessa data de produção de efeitos, ou, nos casos antigos, mantém-se as 7 cotas de meia do soldo, tá? Ou seja, a partir dessa produção de efeitos vai ser o mesmo valor para qualquer posto ou graduação, tá? Os antigos mantêm para não se mexa no direito, tá? E em qualquer caso, o mínimo é o soldo do cabo engajado. Então, se por acaso o soldo do cabo engajado for maior do que 2 vezes o salário mínimo, passa a ser o soldo do cabo engajado. Para quem já tem, né, permanece a regra atual, tá? E aí a gente revoga na produção de efeitos, a proposta é que se revoga na produção de efeitos, a lei 11.421, beleza? Então, sobre o auxílio validez, é isso. Agora vamos ao salário família. O salário família foi um pouco mais complicado, demandou bastante pesquisa para eu descobrir origem, etc. Porque o salário família hoje ele existe, ele é citado na MP 2215, tá? Mas diz que é conforme legislação pertinente e não se define mais nada. Pelo que eu consegui de informação, Fábio e Marinha, isso não existe. No Exército existe um negócio aí de não sei quantos centavos. Tem uma portaria lá do muito tempo antes, acho que anos 90 ainda, que define os valores, né? Então foi complicado. Então eu, depois de muito estudo, eu elaborei uma proposta para o salário família, que começa aqui a definição dele dentro da própria lei, tá? Que não tinha isso aqui, essa definição, tá? E eu peguei de definições históricas que eu achei: auxílio para custear em parte a educação e assistência dos filhos e outros dependentes, conforme regulamentação. Porque numa portaria do Exército tem vários dependentes, não só filhos. Eu tentei fazer alguma coisa parecida com o que tem do INSS, que acho que são filhos até 14 anos, um negócio assim, mas aí acabei chegando a isso aqui, tá? É essa definição, tá? E aí aqui no artigo sobre as especificidades no capítulo, né? Aí tem esse artigo 32 que eu coloquei aqui, vou dar uma lida rápida: o salário família será pago ao militar ou pensionista nos termos estabelecidos em regulamento, observado o disposto nesse artigo. E aqui eu tenho todo o contexto histórico que eu encontrei em pesquisas, tá? Quando eu coloco o mouse aqui, ó, aparece a explicação. Aqui o militar ou o pensionista fará ajuste ao salário mínimo em razão dos dependentes do militar, de acordo com os dependentes que estão lá no estatuto, tá?
conforme limites e valores definidos na tabela que eu já vou mostrar, tá? Aí, na hipótese de fracionamento da remuneração, né, o salário família é integral, tá? Independente do número de dias considerados, tá? Por exemplo, vai receber um salário proporcional, a metade do mês. O salário família é integral, isso aí encontrei em outras legislações históricas, tá? E ele é isento de impostos, tributos, contribuições, etc., que é o padrão do salário família que a gente vê por aí. E a tabela dele é a última tabelinha lá que eu acrescentei, tá? E vai ser isso aqui, ó. Militar ou pensionista que receba remuneração provendo sua pensão considerando o seu valor bruto até o valor do soldo do cabo engajado seria 2% do soldo do cabo engajado ou 4% do salário mínimo, tá? E se receber remuneração, né, a partir daí, até o valor do soldo de guarda-marinha, tá? Aí seria metade dos valores, 1%, né, do cabo engajado, 2% do salário mínimo. O salário mínimo hoje tá 1.320, né? Então, 2% do salário mínimo dá 26, aqui daria 50 e poucos reais, que é um valor parecido com aqueles que são do INSS, para pelo menos ter um dinheiro que dê para comprar pelo menos um litro de leite, né? Não 50 centavos, porque aí ninguém merece. Então, é essa proposta que eu faço aí em termos de salário família, também a vigorar a partir da produção de efeitos, tá bom? Não tem revogação aqui porque na MP não tinha nada, só dizia que ele existia e mais nada. Então a ideia é propor que ele exista e que tenha alguma regra relacionada a ele. Beleza? Bom, pessoal, isso que eu tinha para mostrar para vocês em termos de proposta desses dois importantes direitos que os militares têm, mas que precisam de ajustes, que é o salário família e o auxílio validez. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos. Até a próxima e valeu!